Muito bem, nossa aula agora é de geografia e nós já falamos sobre como construir uma casa. Já falamos dos materiais que são usados para construir uma casa e agora nós vamos falar dos construtores, né? Quem constrói as casas. Então nós vamos, a primeira pessoa que constrói, ela tem que ser que trabalha para isso tem que ser o arquiteto. Ele tem que desenhar a planta da casa, desde lá do chão até no telhado. Como que vai ser? Tem que medir cômodos, o tamanho, as áreas, tudo tem que ser medido, as salas, tudo tem que ser medido. Então isso é feito pelo arquiteto. Então, o primeiro construtor lá será o arquiteto. Depois você vem o pedreiro. O pedreiro é chamado, o arquiteto vai entregar para ele a planta para ele começar. Isso, ó, já tem que ter terreno escolhido, lugar certinho, tá? E as pessoas que vai construir, elas têm que olhar se aquele terreno ali tem água encanada, se tem luz elétrica, se não está muito longe de centro, né? Porque tudo isso a gente tem que ser analisado para você fazer uma construção. Então, quando chega no arquiteto, isso aí já foi tudo olhado. Se o terreno é bom, se está num lugar bem arejado, se lá tem água encanada, se lá tem asfalto, energia elétrica, redes de telefone, né? Tudo isso temos que olhar. Depois que o arquiteto faz a planta, ele vai passar para o pedreiro. O pedreiro que vai olhar ali quantidade de materiais, do cimento, da areia, do cal, dos serventes que vai ajudar ele, porque ele necessita de servente. Então ele vai precisar do servente, ele vai precisar do encanador, ele vai precisar do eletricista, ele vai precisar do construtor do telhado, porque cada um faz uma coisa, tá? Então, para construir uma casa é muito difícil. Você vê quantas coisas que eu tenho que gastar? Né? De material é uma coisa absurda. Depois vem os construtores, as pessoas que vão construir. Então, gasta muita coisa mesmo. Então, nós temos aqui na nossa página 14, um lugarzinho, essa página aqui, ó, tá vendo? Número 1, 2, o que aqui tá pedindo? Aqui diz assim, ó. Primeiro, na página 13, diz: recorte as imagens e cole nos lugares certos. Então, nós temos que trabalhar recorte e colagem. Profissionais relacionados a construções e moradias. A construção de uma morada envolve diferentes profissionais e etapas. Veja os exemplos. Então, nós temos aqui: o arquiteto desenha e planeja como será a morada. Olha, eu tinha esquecido, o engenheiro é responsável pelo projeto da casa. Ele acompanha todas as etapas da construção. Então, primeira coisa tem que passar pelo arquiteto, pelo engenheiro. Aí, terceira coisa que vem é o pedreiro. O pedreiro ele vai cuidar de erguer as paredes, colocar o piso, instalar portas e janelas. Depois, em seguida, o eletricista. Esse vai cuidar da parte elétrica, colocando todos os fios, tomadas, os chuveiros, né? As torneiras de água quente, isso aí tudo faz parte do eletricista. O vidraceiro. O vidraceiro ele vai instalar os vidros, as janelas, tudo que for parte de vidraçaria vai ficar para o vidraceiro. E o pintor, o que será que o pintor faz, né? O pintor, ele vai fazer toda a pintura das paredes, finalizando a construção. Só que antes do pintor fazer esse serviço, primeiro o dono da casa, o dono da construção, já tem que ter escolhido toda a pintura, escolher a cor da tinta que ele vai usar, os detalhes que ele quer fazer, porque tem gente que gosta de detalhes dentro da casa. Então, o dono da casa, o que organizou o trabalho ali, vai ter que já ter escolhido tudo isso, né? Onde que vai ser as janelas, onde que vai ficar cada vidraço, o tipo de vidro que quer. O eletricista tem que cuidar das tomadas, dos ventiladores, de tudo. Então, você vê que vai gastar muita gente e muitas coisas para poder fazer uma casa. É complicado. E outra coisa que eu quero te falar, não é vergonha nenhum ser um pedreiro, ser um eletricista, ser um vidraceiro, ser um pintor, né? É claro que se você for um arquiteto, você vai ganhar muito mais.
Se você for um engenheiro também, é muito mais. Essa parte mais cara e burocrática são as que mais dá dinheiro. Então você tem que estudar muito também, para quem não sabe, futuramente você está aí projetando uma casa, né? Arquiteto, seu nome lá gravadinho lá, ó, arquiteto ou engenheiro, é muito bonito. Então você pode lutar por isso. Então o que é que você vai ter que fazer aqui, ó? Você tem que ler, vir aqui na página 15, recortar cada gravura, tá vendo? Olha, cada uma nós temos aqui pedreiro, vidraceiro, pintor, engenheiro, eletricista. Você vai cortar essas figuras, esse pedacinho aqui, trazer e colar aqui nos lugares certos, ó. Porque aqui você viu, cada um tem um nome, ó. Por exemplo, o primeiro aqui é o arquiteto. Aqui na figura, onde que tá o arquiteto? Olha, o arquiteto está aqui, ó. Então, você tem que ler para colocar no lugar certo. É uma atividade fácil e gostosa de fazer, né? É só ter atenção e leitura. Porque se você não lê, como que você vai fazer? Fica quase que impossível. Então, você leia e faça aí. Depois, no final, na última página, aqui, ó, é só para ler. Vamos ler o que tá escrito aí? Primeiro tá assim, ó. Recorte as imagens ao lado. Depois, escolhe as da página 14 para completar as informações sobre os profissionais citados. Em nosso país, muitas pessoas não têm lar. Geralmente por causa da falta de condições financeiras. Elas moram nas ruas. Você viu? Isso é muito triste, porque realmente para a gente construir uma casa, até para você comprar um terreno, é caro. Para você construir, ainda é muito mais caro. Por isso nós temos muitas pessoas morando em ruas. Algumas vivem em abrigo feitos de lona ou papelão, outras embaixo de pontes. Essa semana mesmo, né, estava mostrando até Goiânia, São Paulo, muitos moradores debaixo da ponte. Eles cavam um buraco lá dentro, por baixo da ponte ali, ó, montam as barracas e vão viver em situações precárias. Muito triste mesmo. Graças a Deus, né, a gente tem que orar todos os dias, agradecer a Deus que nós temos um lar onde ficar, porque é muito triste viver igual aquelas pessoas vivem ali, sem ter um lar. Você já viu pessoas que moram nas ruas? Assim, ou se você nunca viu, você já deve ter visto ver assim, televisão, né? Falando, porque todo mundo em casa vê televisão. Então, letra B. Como você imagina que seja a vida delas? Você vai ler, você pode responder no seu livro mesmo aqui. Nós temos até um pedacinho aqui em branco, ó, que você pode fazer suas respostas aqui. Letra C. Em sua opinião, o que podemos fazer para que todos tenham seu direito à moradia? E moradia respeitada. É uma situação complicada, porque nós estamos, vocês, crianças, que vai ser o futuro do Brasil, vocês têm que pensar como poderia fazer. Eu creio que saber votar, né, nos nossos governantes, eu acho que isso ajudaria muito, porque todo ser humano tem direito à casa, à moradia. Mesmo as pessoas de renda baixa, que não ganham quase nada de salário, eles têm esse direito. Então, os nossos governantes têm que pensar melhor nessas condições, porque é muito triste a gente ver tantos moradores de rua, tanta gente sem teto, sem abrigo, né? E tem outros que têm tanto até demais, não sabe nem como fazer, de tanta casa que tem alugada, quer vender, quer isso, quer aquilo outro. Uns têm muito, outros não têm nada. Então, nós temos que pensar muito. Como vocês são o futuro do Brasil, comece a pensar desde já. Se você fosse um presidente, o que você faria para mudar isso? Se você fosse o governador da sua cidade ou do seu estado, o que você faria para mudar? Se você fosse um prefeito, um vereador, você ia lutar contra isso? Contra alguém morar na rua, contra as moradas de rua? Então, fica as perguntas aí para você analisar e responder. Pode responder no livro, mas pensa com carinho sobre isso, né, gente? Não vai só pegando e respondendo. Pergunta para a mamãe, para o papai do seu lado e peça ajuda com a opinião deles e tudo. Ou pode entrar comigo mesmo, pedir opiniões também que a gente conversa sobre o assunto, tá? A nossa próxima aula será de matemática. Aguardo vocês.